Bom dia, bom dia. Hoje, dia 26 do 4. Mais um, mais um domingo e a gente vai fazer hoje um bate-papo com a Tati De Biasi. A gente vai conversar sobre os desafios físicos e mentais, né, do treinamento nessas épocas de, de loucura em que vivemos, mas até antes disso, né, quais são mesmo os desafios físicos e mentais, né? Mesmo antes do Covid e agora, como é que a gente consegue se manter e como a gente se mantém na sanidade nesse tempo louco aí, né? A gente sabe que é difícil, mas acho que é legal esse papo. A Tati também tem bastante experiência com um monte de coisa, um monte de esporte, é triatleta, daqui a pouco ela já vai falar. E ela teve com a gente também no Conexão Corrida, que foi um evento que a gente fez no final do ano passado. E a palestra dela foi sensacional. E hoje a gente vai ter o prazer de novo de conversar novamente com ela, né? Quero dar bom dia a todo mundo que está aí, quem já treinou, quem ainda vai treinar, quem for para a rua tome os devidos cuidados, siga se cuidando. É importante que a gente tenha essa consciência de que a gente pode fazer algumas coisas, né? A gente tem essa permissão de fazer algumas coisas, mas a gente não pode negligenciar o cuidado. Bom dia a todo mundo. Fazer uma transmissão com a Thay. Sabe que antes de começar toda essa função do coronavírus, eu era bem jaguar, assim, com essa coisa de Instagram. Agora eu tô até mais. Um bom dia, Tati. Oi, bom dia! Beleza? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo e tu tá me ouvindo bem? Consegue me ver Tô, bem também? sim, Legal? Tá. tudo Eu bem. fiquei aqui em casa procurando o melhor lugar, assim, cada vez eu faço num lugar, porque daí eu acho que a iluminação tá ruim, enfim. Mas acho que tá legal, né? Tá sim, tá bem bom. Muito bem, Tati. Que bom que tu aceitou o nosso convite. É sempre bom conversar contigo. Tava antes agora falando, acho que tu tá ouvindo, né? Da nossa Aham, experiência no Conexão Corrida, que foi bem bacana, assim. A tua palestra, a tua fala lá foi bem legal. Acho que todo mundo tirou, assim, proveito, né? Do que tu falaste. E agora, mais uma vez, a gente quer trocar essa ideia contigo, quer te ouvir, porque é sempre muito uhum. bom. E Obrigada. Eu tô muito feliz. É a primeira live que eu participo. Nunca tinha feito. Ontem até também entrei um pouquinho aí para testar, para ver como é que era, mas é um prazer falar com vocês e se eu puder de alguma maneira ajudar as pessoas, auxiliar, né, nesse momento. Nossa, é um prazer para mim, com certeza. é sempre bom, né, a gente poder, de alguma forma, acrescentar na vida das outras pessoas, né? A gente, vou falar assim, como professor, treinador, né, de alguma forma a gente deixa um pouquinho da gente no outro, em cada treino, em cada preparação para a prova, e assim vai. Com certeza. E mais ainda com as nossas palavras, né? A gente tem o dom da palavra que é para isso mesmo, que é para instruir, é para alimentar coisas boas nos outros. Então hoje é um dia que eu acho que é especial porque a gente vai falar sobre esse tipo de sentimentos e assuntos, enfim, Uhum. desafios, né? Acho que é por aí. Mas assim, eu não sei se todo mundo que está entrando e etc. te conhece. Então fica à vontade para te apresentar, Tati. Tá. Pode falar, tu tem microfone aberto. Tá. Então, o meu nome é Tati. Eu sou aí de Santa Maria, agora eu tô morando aqui em Porto Alegre, mas eu me formei em medicina em 2007. Eu era oncologista e por uma situação pessoal minha de estresse, eu busquei coisas que me auxiliassem a lidar com questões da própria vida, principalmente profissional. E foi assim que eu descobri o yoga e a meditação, tá? Eu
acho que eu faço yoga desde, nem lembro mais, mas eu acho que foi de 2010 em diante. E senti uma vontade de fazer um curso de formação, inicialmente sem intenção de trabalhar com yoga, mas apenas para mim ter mais conhecimento, principalmente da parte filosófica e técnica também do yoga. E quando eu estava no meio do curso, que era um curso de um mês, assim, um intensivo, eu senti que eu precisa, que aquilo ali era um propósito para mim, que aquilo ali eu não deveria deixar só para o meu conhecimento, mas eu deveria passar aquilo para as pessoas, porque foi um divisor de águas na minha vida. Assim, eu sou uma outra pessoa hoje, comparando com quem eu era antigamente. E aí eu tentei levar as duas profissões ao mesmo tempo, né? Tanto a medicina quanto o yoga, que eu comecei a abrir um espaço, comecei a dar aula de yoga. Só que chegou um ponto que isso se tornou incompatível para mim, porque dentro da medicina tradicional, ocidental, muitas coisas não faziam mais sentido para a pessoa que eu tinha me tornado, né? Então, um belo dia eu fechei o meu consultório e comecei a trabalhar só com yoga. Eu dava aula num espaço em Santa Maria e agora eu tô fiz uma transição aqui para Porto Alegre e o meu trabalho é mais com retiros, com cursos, com workshop. Só que agora, claro, com a questão toda do Covid, também tive que cessar um pouquinho, diminuir um pouco, porque, enfim, por causa do. Para mim ainda é difícil a maneira como eu chego nas pessoas à distância. Então, é uma coisa minha, assim, que eu preciso lidar melhor com isso, mas eu ainda não achei a maneira correta de transmitir o que eu gosto de transmitir para as pessoas totalmente, assim, à distância, né? Então, eu tô digamos assim, tá sendo um desafio também o que vai vir daqui para frente, né? Espero que não dure muito tempo, que logo em seguida eu possa estar reunindo muita gente, né? Aglomerando muita gente para os cursos, para as palestras, enfim. Tá? Fora isso, eu sou triatleta, eu surfava, e aí, por causa do surf, como eu morava em Santa Maria e tal, para manter o condicionamento nesse tempo que eu ficava, às vezes, períodos longos sem conseguir ir para a praia, eu comecei a correr e nadar. E aí, um belo dia, eu resolvi comprar uma bicicleta. E em dezembro de 2017, eu fiz a minha primeira prova de triatlon, que foi um triatlon sprint, que é uma provinha bem curta. 750 metros de natação, depois 20 de bike e 5 quilômetros de corrida. E desde então eu me apaixonei pelo triatlon, assim, cada vez o esporte vem ocupando um espaço maior na minha vida. Eu fiz já 3 meio Ironmans, que é a prova de 1.900 metros de natação, 90 de bicicleta e uma meia maratona depois. E o ano que vem, daí eu já tô, na verdade, me preparando para fazer o Ironman Full Distance, né? Que aí é 3.800 de natação, 180 de bike e uma maratona. Tá? Eu fiz a última prova antes do Covid, dia 15 de março. Então, foi assim uma prova que, na verdade, eu viajei, foi no México. Viajamos, assim, até com medo que pudesse ser cancelada de última hora. E outras provas no mesmo dia foram canceladas, mas a gente conseguiu competir. E eu consegui me classificar para o Mundial do Meio Ironman, que vai ser em novembro. Quer dizer, espero, né? Esperamos que Acho que sim, acho em que rola. novembro. Até novembro acho que vai estar tudo certo, vai sair, né? Mas então eu quero acho que o maior objetivo desse ano de 2020, eu consegui ainda antes de entrar nesse período de distanciamento. E essa sou eu. Meu Deus, assim, como é que eu vou te dizer? Eu já conhecia, né? Mas
assim, eu ouvi tu falar, é legal de novo, porque quando a gente tem uma história dessa, assim, que dá uma volta inteira, né? Inteira não, 180, porque tu sai de uma profissão mega valorizada, né? Que é a medicina, enfim, e uma especialidade também bem importante dentro da área, e vai pro yoga, gostava de surfar, comprou começou a correr e da corrida nadar e de nadar uma bicicleta e fez um triatlo e olha no que vai virando as coisas, né? Agora Sim, tu vai com pro Ironman. certeza. Aham. Então assim, isso é muito legal porque eu costumo eu gosto de acreditar nisso e eu gosto que as pessoas acreditem e falo que não coloque barreiras onde elas não existem, né? Não coloque onde elas não existem. Porque se Com não está lá, certeza, é porque não tem que estar. A barreira não está lá porque não existe lá. Então não com coloque essa certeza. barreira onde ela não está, né? E é bem bacana isso, a tua história como de vida, assim, porque tu parte lá de trás e vira o que tu é hoje, assim, uma mega atleta, enfim, né? Muito bacana, muito legal a tua história. Para quem não conhecia, então, a partir de agora tá com certeza admirando também, né? Ah, Bem bacana. obrigada. Mas isso Bacana com mesmo. certeza, é uma bandeira que eu levanto e que eu toco muito nesse ponto, né? Que eu acho que o nosso principal impedidor de realizar qualquer coisa, né? Em qualquer âmbito da tua vida, seja no esporte, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional, somos nós mesmos, né? É a gente não acreditar, é a gente não se permitir acreditar que tudo é possível, né? Então, o primeiro obstáculo é a nossa própria mente, né? Eu digo, É verdade. é o sabotador interno, né? Total. Então, E esse é o talvez primeiro o maior, né? obstáculo. Com certeza, né? Quando a gente vence a nós mesmos, a gente está preparado para qualquer coisa, né? É Então, eu acho verdade. que esse período que a gente está vivendo agora, né? Eu gosto muito de fazer correlações, assim, de coisas que eu aprendo no esporte e trago para a minha vida pessoal, enfim, né? Então, esse momento que a gente está vivendo também é um desafio, né? E com certeza a gente tem duas opções, né? Ou ficar no papel de, coitadinho de mim, sou aqui vítima dessa quarentena, tô impedido de fazer todas as coisas que eu gosto, meu Deus, né? Sendo que muitas vezes a gente tá bem, tá em casa, tá seguro, tá com saúde, não tá faltando alimento, né? E depois disso, a gente vencendo esse desafio e conseguindo olhar para as coisas boas que a gente ainda tem nesse momento, né? Com certeza a gente vai, digamos que, subir um nível, né? Digamos assim, foi um teste, né? Tem uma frase que eu gosto bastante de um livro que eu li que fala o seguinte, né? O livro era sobre cuidados paliativos, fim de vida e tal, morte. E aí a autora fala que muitas pessoas perguntam para ela mais questões sobre a morte. Ela sempre fala: morrer é a coisa mais fácil que vai acontecer com a gente. Vai lá, vai chegar um dia, vai morrer e deu, Era né? isso. Infalível, deu. Difícil é a vida, né? Porque a vida é como ir para a escola. Cada lição que tu aprende, pode saber que vai vir uma mais difícil depois, né? E a mesma coisa no esporte, né? Quando tu vence, sei lá, para quem corre, assim, venci os 5 quilômetros. A maioria das pessoas quer dar um passo a mais, né? Quer, então Sim. agora vamos para os 10, vamos para meia maratona, né? Então, quando tu vence aquele desafio ali, tu tá, digamos assim, dando o primeiro passo para querer alguma outra coisa e ir adiante, né? Então, eu acho que esse período do distanciamento é um desafio também que todos estamos enfrentando, né? Independente de classe social, independente de raça, independente de morar aqui, morar acolá, tá todo mundo passando pela mesma situação. Então, eu digo assim que a dor ela é igual para todo mundo, né? O sofrimento é que é diferente. Porque aí a gente usa do nosso livre-arbítrio e a gente decide o que a gente quer olhar. Tu quer olhar para aquilo que está te faltando nesse momento, ou tu quer olhar e agradecer por aquilo que tu tem, né? Então, eu acho que esse é um ponto de vista. Isso não vai nos distanciar da dor, mas com certeza vai diminuir o nosso sofrimento, porque a gente vai estar
digamos assim, iluminando, né? Colocando os nossos holofotes naquilo que ainda resta de bom, né? E talvez até descobrindo coisas boas que a gente não tinha tempo de perceber na nossa rotina do dia a dia e agora está tendo a oportunidade de olhar, né, Neto? Não, essa tua fala agora, o Haruki Murakami, ele coloca no livro dele, assim, de uma forma muito bem, como tu falou, bem bonita, assim, e a dor, né, ela vai fazer parte. Agora a Uhum. gente que escolhe se vai sofrer ou não com isso, Exatamente, né? O que a exatamente, gente né? vai alimentar, É, eu a gosto gente que de escolhe. bastante, com certeza. Nas provas mesmo, né? Eu faço sempre um exercício que ele é uma rotação de consciência. Então, por exemplo, assim, se eu tô correndo e começo a sentir que o pé tá incomodando, eu já tenho mais ou menos na minha mente digamos assim, um roteiro. Tá, então tô com dor no pé, eu vou tentar observar o meu corpo e ver os locais que tá ok, que tá tudo bem, né? Que eu não tô com dor. Tá, beleza. A dor tá incomodando ainda? Tá, então agora eu vou prestar atenção na minha respiração. Como é que tá a minha respiração, né? Tá. Dali um tempo a dor vai lá de novo incomodando. Tá, mas então agora eu vou prestar atenção na minha técnica de corrida, como é que tá a técnica, né? Então eu vou fazendo uma rotação de consciência e passando por outras áreas do meu corpo, do meu físico, que naquele momento estão ok. O que está incomodando é só o pé, né? Então isso a gente faz também nesse momento, né? De distanciamento, enfim, né? Tá, não tô podendo, sei lá. Agora eu acho que já tá tudo mais entrando no ritmo aí em Santa Maria, pelo menos. Mas, por exemplo, quando as pessoas não estavam saindo para nada, né? Tá, mas eu não tô podendo sair para correr? Tá, mas eu tô na minha casa é confortável, eu tô conseguindo me alimentar bem, ou outra pessoa pode tem uma esteira em casa, ou eu tenho como acompanhar um treinamento funcional pela internet, fazer aqui, enfim, né? Então, eu acho que isso é uma escolha, isso é uma maneira inteligente da gente usar o nosso livre-arbítrio, né? E que nos dá essa opção de, digamos assim, do que a gente tem um lado anjinho lá na mente e outro lado diabinho na mente. Qual dos dois é que vai vencer essa disputa, né, constante entre o diabinho e o anjinho, né? O que tiver melhor alimentado. E a gente vai Exatamente. alimentar o anjinho justamente mantendo É isso aí. nossa vibe positiva, acreditando e tal, sendo otimista, sorrindo, né? Isso faz total diferença. Não, perfeito. Agora, assim, é difícil, né, Tati? Porque, por exemplo, é, eu vou falar até por mim mesmo, assim, porque eu acho que é até mais fácil, né? Uhum, O início do isolamento, assim, foi bem sofrido, assim, mentalmente falando, né? Porque a gente está muito e muito adaptado a treinar muito na rua, a estar fora de casa, assim, né? A gente quer estar em casa, mas a gente tinha a possibilidade de sair a hora que quisesse, para treinar, para uhum, trabalhar, para, enfim, para tocar a vida normalmente, né? Então, estar em casa, mesmo com essas possibilidades de treino em casa, a gente sabendo que tá bem abastecido de saúde, de energias boas e da família e etc. Mesmo assim é muito difícil, né? Porque, e aí eu vou falar por mim, né? Eu tava agora, próximo fim de semana, dia 3, eu iria fazer a maratona de João Pessoa, que é lá na Paraíba, que é a minha terra. Então eu estava muito animado para fazer essa prova lá. E aí, sim. óbvio que foi tudo cancelado e tal. E eu já sabia desde o começo que, mesmo que não tivesse sido ainda anunciado o cancelamento, iria se cancelar, né? Então eu já fiquei aquela primeira semana assim, muito mal, triste pra caramba e não tinha muita vontade de treinar. Então, para mim, assim, foi bem difícil. Eu imagino que para um monte de outras pessoas também, né? Felizmente, logo depois de 2, 3, sei lá, 4 dias, vamos lá, né? Tem que reagir, é isso aí. Sim. Eu tô alimentando o Aham. lado errado, né? Fiquei meio no coitadismo ali, uns 3 dias, depois bom, vamos lá então. Até falei com a Grazi também, em outra live, né? Que nos primeiros 3, 4 dias ali, a gente só come, né? De tão louco que a gente fica, né? Aham. E ansioso, estressado, aquela coisa toda. Mas depois tu entra nos eixos e, não,
calma lá, né? Vamos lá, vamos olhar pelo lado bom, a gente ganha tempo aqui, a gente faz ali. Né? E aí, como é que foi para ti e como é que tu viu que as pessoas encararam esse início e agora aqui, pelo menos em Santa Maria, tá um pouco mais liberado, assim, né? Mas como é que tu percebeu aí isso nas Aham. pessoas? Eu acho que assim, que todo mundo viveu essa perda, né? Digamos assim. Quase como se fosse um luto, né? Porque de uma hora para outra, de repente, tudo que tu gostava, tu não pode mais fazer, né? Então, assim, eu acho que é normal as pessoas ficarem tristes. É normal no início isso trazer, né, ansiedade, enfim, né, um nível de sofrimento, porque é como se fosse um mecanismo de luto mesmo, né? Mas depois a gente tem uma capacidade muito grande de se adaptar, né? Tem estudos, inclusive, mostrando que avaliaram pessoas que tinham ganhado na loteria e pessoas que tinham sofrido um trauma e tinham ficado paraplégicas. E acompanharam essas pessoas por um ano. E em um ano, essas pessoas já tinham retornado ao seu nível, digamos assim, basal de contentamento com a vida. Então, a pessoa que estava muito feliz retornou ao seu contentamento, digamos assim, original, e a pessoa que estava muito triste porque tinha sofrido um acidente e estava paraplégica, ela também já tinha retornado ao seu nível de contentamento. Então, para ver como o ser humano tem essa capacidade de se adaptar a qualquer situação, tá? Só que, claro, isso aí leva um tempo, né? Isso aí leva um tempo. O que eu acho, assim, para mim foi um pouquinho diferente, porque eu competi no limite, eu competi no último, o último dia possível. A Sim. partir daquele dia não teve mais nenhuma prova. Foi a última competição da marca Ironman antes do encerramento ou adiamento total de todas as provas. Então, eu teria que ficar um tempinho mesmo de recuperação, né? Então, a primeira Uhum. semana foi de boas, porque igual eu ia, mesmo que se tivesse tudo normal, eu teria que diminuir o ritmo e tal, ficar sem treinar. Sim. E aí, depois, quando eu regressei, eu fiquei uma semana ainda fora e a gente conseguiu ainda voar no último dia também para chegar aqui no Brasil antes de fechar uma escala que a gente tinha no Panamá, que fechou o aeroporto. E quando eu cheguei, aí sim que eu senti, assim, né? Bom, o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu posso passar por esse período da melhor maneira possível, manter uma certa rotina, manter um certo nível das minhas atividades normais, né? Eu acho que o que mais me ajuda é a meditação, né? Com certeza, tá? Porque eu acho que a partir da meditação eu consigo diferenciar as minhas emoções, os meus sentimentos, de quem eu sou, tá? Então, eu tenho sentimentos e emoções, a meditação não me livra de sentir, então eu sinto, eu me emociono, eu fico triste, eu sinto raiva, eu tenho medo às vezes, tá? Mas eu consigo saber que eu não sou essa carga de emoções. Então, isso daí é parte de mim, tá? Tá lá na minha mente. Mas eu acho que a partir da meditação e do yoga, toda a filosofia que tem por trás disso, eu consigo saber que eu sou um ser que observa essas emoções, tá? E aí, quando tu não te identifica, tu consegue te distanciar das tuas emoções, dos teus sentimentos, é como se tu fosse um observador daquilo tudo. Então, aquilo não toma conta de todo o teu ser, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa com uma doença que chama síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade que toma conta de todo o ser e paralisa, enfim, né? Digamos, a pessoa está diante de uma situação a qual ela tem medo. Então, ela é totalmente identificada com o medo. Então, o medo toma conta e ele sai da mente e acaba afetando outros sistemas. Sistema cardiovascular,
Tem pessoas que têm taquicardia, sistema digestivo, às vezes a pessoa tá lá com medo, tem uma crise de pânico, pode dar dor de barriga, ou acelera a respiração, dá a sensação que tá com falta de ar. Então, isso tudo por quê? Porque ela se identificou, ela acredita que ela só é aquilo ali, só é o medo. E aí o medo toma conta e aí é bobagem atrás de bobagem. Porque aí, se tu reage diretamente a partir das tuas emoções, tu não age racionalmente, tu só reage. Então, eu acho que a meditação ajuda a criar esse distanciamento. Tu consegue observar melhor. Ó, tô ficando triste porque não tô praticando o meu esporte ao ar livre, enfim. O que eu posso fazer com isso, né? Eu sempre gosto de fazer perguntas, né? Digo assim, são perguntas para o universo, né? Então, Pois assim, eu é, não tenho certeza de nada. Eu pergunto, o que eu vou fazer com isso, né? E aí vão vindo, assim, até intuitivamente, para quem é meditador e tal, pratica yoga, a gente, digamos, aguça melhor a nossa intuição. Intuitivamente as coisas vão vindo, assim, vão surgindo. As respostas que a gente faz para as perguntas vêm de nós mesmos. eu acho interessantíssimo, assim, eu confesso que eu não consigo ainda ter esse grau de concentração para meditar e tentar e fazer esse distanciamento de mim mesmo. Muitas vezes esses sentimentos de medo, de raiva, de felicidade, seja ele qual for, ele realmente ele toma conta de mim, né? Assim, eu não sei se a galera que está aí assistindo também tem essa sensação. Mas eu acho que o mais difícil, assim, talvez, e aí eu vou falando por mim, quem se identificar pode ir comentando aí, né? Colocando aí alguma coisa. Acho que o mais difícil para mim é identificar, né? Assim, eu saber identificar o que é, qual é o fator que está me estressando. Porque quando a gente sabe, a partir do momento que a gente sabe, e aí é necessário, que nem tu falou, esse distanciamento, essa coisa de conseguir enxergar de uma forma diferente, para tu saber o que está te incomodando, né? O que está Uhum. te tirando a paz, ou o que é aquele motivo de tamanha felicidade, seja qual for o sentimento, né? Qual é o fator? E aí eu acho que falta em mim, né, essa experiência um pouco mais aprofundada da meditação, e, enfim, né? Não sei se o pessoal se identifica e nem sei como é que tu enxerga isso também, né? Se eu tô certo ou eu tô viajando demais. Não, tá certo. Eu acho assim, isso é o normal. Todas as pessoas são assim, tá? Então, digamos que sair disso é uma busca, é um Isso. caminho de autoconhecimento que é diferente de pessoa para pessoa, que muitas pessoas buscaram isso por uma doença, muitas pessoas buscaram isso por alguma outra razão, e muitas pessoas estão buscando isso agora. Porque essa situação de distanciamento que a gente está vivendo agora, eu acho que está servindo para muitas pessoas ressignificarem os próprios valores. Então, a gente percebeu que o material, que o ter, que o títulos, que dinheiro, uh, não tem tanto valor diante de outras coisas, né? Então, tem muita gente procurando, tanto que eu gravei umas aulas ali no início da quarentena eu gravei algumas aulas, alguns vídeos com prática de yoga e tal. E muita gente fez, muita gente está fazendo ainda, muita gente me mandou mensagem e tal, e dizendo que, nossa, eu estava precisando disso, era justamente o que eu precisava, ou eu estava há muito tempo querendo e agora tô conseguindo fazer isso, né? Então a gente todo ser humano é identificado com o ego, que a gente diz, né? Então é o papel que tu ocupa, é o teu nome, é a tua profissão, é os teus sentimentos, isso é o natural, né? Só que a gente começa a ver que o ego vai nos pregando armadilhas, tá? E aí
nessa caminhada de autoconhecimento, a meditação é apenas uma ferramenta, né? Não necessariamente a melhor ou a única, enfim. Tem pessoas que conseguem manter esse distanciamento das suas emoções de outras maneiras. Enfim, né? Eu tô falando meditação porque para mim é o que mais me Sim, ajuda. E o esporte também, né, Neto? Porque eu acho que quando tu começa a estar presente, não querer fugir lá para o futuro, não querer ficar remoendo coisas. foi. Isso começa, digamos assim, a abrir as. Tá me ouvindo? Agora deu uma leve travadinha, mas voltou, tranquilo. Voltou, tá. Então eu acho que isso tu começa digamos assim, a estabelecer um relacionamento com a tua real natureza. Tá? E o esporte ajuda muito, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não, tipo, eu até queria meditar, mas não consigo ficar parado, enfim, não tentei, não consigo, não dá certo para mim, sou muito agitado. Às vezes, durante a prática esportiva, essa pessoa experimenta esses momentos de presença, né? De estar no aqui e no agora, que é a meditação, né? A meditação não é uma viagem Sim, astral, cósmica, que a pessoa vai ver, ou sei lá, vai sentir alguma coisa diferente. Não, é estar presente, é estar aqui e agora. É não estar sofrendo com um problema que talvez tenha que enfrentar amanhã, mas também não é ficar, mas se eu tivesse feito diferente o ano sim. passado, quem sabe agora. Não, é viver esse momento atual que a gente está vivendo agora, tá? E tem um autor, né, que fala, né, que no agora a gente não tem problema, né? Tipo assim, tá, quarentena, enfim, coisa. Mas agora, no Sim. exato momento, a gente está conversando aqui. Qual é o nosso E é problema? isso. Na... Mas o máximo problema que a gente vai ter é a internet travar alguma coisa assim, né? Sim, Mas o problema está sempre ou no passado ou no futuro. no Se a gente se futuro. focar sempre no presente, a gente não tem problema nenhum. Tá? Ah, que massa. Bacana. Tu falasse do esporte, né? E assim como um meio da gente atingir esse, talvez um equilíbrio, né? E assim, pelo menos eu enxergo, talvez tu enxergue assim também, né? Porque tu também é esportista, assim como várias pessoas que estão acompanhando a live. E a princípio, a propósito, eu quero perguntar se está todo mundo ouvindo direitinho, tal, coloca um certinho aí para a gente poder ter essa noção se tá tudo certo, beleza, galera? E então a gente vê assim, o esporte, no esporte, né? Assim, tu corre, eu não sou triatleta, eu sou corredor, só isso, né? É, e a gente experimenta, por exemplo, a experiência da maratona, né? Ela é fantástica, né? Ela é fantástica, porque a gente consegue tirar da maratona para a vida muita coisa e depois levar da vida para a maratona. E parece em algum momento que elas são uma coisa só, né? Então é bem bacana. Mas o que eu percebo? Quando a gente tem esse eixo físico muito forte, que aí eu acho que talvez seja o meu caso, sei lá, e algumas pessoas que eu conheço e convivo, assim, a gente tem esse eixo do físico muito forte, né? Esse pilar do esporte muito forte e do mental muito fraco. E aí eu não sei como é que tu enxerga isso, se tu vê bastante isso na tua prática como esportista e como profissional, se tu atendendo os desportistas, assim, sei lá, de alguma forma, como é que tu vê isso? Porque, assim, para mim, é muito claro que o esporte, eu particularmente valorizo mais essa parte, o eixo físico. Tenho, desde um tempo, tentado alimentar mais o meu pilar mental, porque senão tu não consegue vencer os desafios do esporte, entende? Então, um segura o outro, são dois pilares. Se um cair, já era. Então, os dois têm que estar alimentados e fortalecidos, né? Só que a gente acaba, por algum motivo, alimentando mais um do que outro. E aí, nesse momento atual, onde a gente tem o pilar do esporte
impossibilitado de ser alimentado, né? Assim a gente não consegue, a gente não está conseguindo treinar, até porque as provas que a gente iria fazer não vão mais acontecer agora, até julho ali não vai ter mais prova. A gente, segundo semestre, a gente espera que aconteça, mas a gente também não sabe como é que vai ser, né? Então, será que esse momento agora é a oportunidade perfeita da gente aprender a fortalecer esse pilar mental? Como é que tu enxerga isso aí? Eu acho que o momento certo é sempre o hoje. Eu acho que é sempre o momento atual é o momento certo, né? Eu acho que nesse momento mais pessoas estão enxergando essa oportunidade, porque talvez a falta de tempo, enfim, levasse elas a priorizar outras coisas e não coubesse na rotina, né? Mas na verdade a meditação ou o yoga ou qualquer prática que, digamos assim, faça um balanço do nosso sistema nervoso autônomo, tá? Porque tudo relacionado ao estresse está relacionado com o nosso sistema nervoso, uma hiperativação do nosso sistema nervoso simpático, né? Então, que é a situação da fuga e da luta, é necessário, a gente precisa dos hormônios, cortisol, adrenalina, enfim, né? Só que o que acontece? A gente, digamos assim, tu tem uma rotina super corrida, né? Dá lá tuas 1000 aulas, faz os teus treinos, né? Tu tá oferecendo para o teu corpo um estresse que não é agudo, então não é um pico de estresse, por exemplo, assim, um cachorro foi te atacar na rua e tu precisou do teu sistema nervoso adrenérgico para e mais sangue para os teus músculos, para te conseguir correr, para o teu coração bater mais forte, para te conseguir fugir do estresse. Digamos que o cachorro foi embora, relaxou, ficou numa boa, sistema nervoso parasimpático começa a, digamos assim, a atuar mais e tu te equilibra novamente. Só que o estresse que a gente vive, digamos, sobrecarga de trabalho, muitos treinos, a gente estimula o nosso sistema nervoso simpático cronicamente. E aí fica faltando realmente aquele outro braço da balança, que seria o relaxar para novamente a gente conseguir se equilibrar, né? E nessa quarentena mais ainda, porque além de tudo que tu já tem, né? De todas Sim. as situações, porque o esporte, as pessoas pensam, eu vou pro esporte, esporte é saúde. Mas atletas de esporte de endurance, digamos que a quantidade de treino e a intensidade que a gente necessita para evoluir, seja na maratona, seja no triatlo, seja lá no que for, a gente acaba passando um pouquinho, muitas vezes, digamos assim, do esporte para a saúde, né? Então a gente tem risco aumentado de lesão, a gente, enfim, né, ativa esses processos oxidativos do nosso corpo, né? Então, mais ainda a gente precisa do outro braço, né? Então, esse momento, muitas pessoas se deram conta disso, tá? Mas agora eu não tenho esporte, tá faltando alguma coisa, É, né? exatamente. Exatamente. E aí, e quanto mais a gente tá numa situação de estresse, mais a gente precisa do outro lado também para equilibrar, né? Então, tanto o yoga quanto a meditação, eles são práticas que ativam o sistema nervoso parasimpático, tá? Então, por si só, a prática de yoga e de meditação, ela reduz cortisol, ela equilibra o teu corpo, digamos assim, para reverter essa situação do estresse crônico. Seja agora ou seja na tua vida como atleta, na tua vida Uhum. profissional, tá? Então, o que eu gosto sempre de falar que é o equilíbrio do esforço com a entrega, tá? O atleta em geral, principalmente quem é competidor e tal, tem muita facilidade em fazer esforço, né? O atleta não tem preguiça de sair para treinar, o atleta tem prazer de sair para treinar, né? Aí o dia que tem que ficar um pouquinho mais em casa, ou às vezes ganha sei lá, um day off do treinador. Mas Acha hoje ruim. Ah, que acha saco. ruim Poderia ter ido, né? ver os outros treinando e pensar, que merda, né? Tipo, tô aqui de day off, né? E tá todo mundo treinando hoje. Não gosta muito. Em geral, as pessoas são assim, né? Sim. Só que isso é tão importante quanto treinar,
né? Então, eu acredito que o próprio desempenho dentro do esporte, dentro da competição, ele tem, digamos assim, ele tem vários pilares que a gente tem que trabalhar para performar, né? O treino, obviamente, né? A alimentação também, e o outro pilar que eu chamo da entrega, que é tu saber equilibrar o teu sistema nervoso autônomo através do descanso, do sono e através das práticas que te auxiliam a reduzir cortisol e quanto mais a gente treinar, mais a gente tem que adotar esse tipo de prática, tá? Então, com certeza, eu acho que, sei lá, treinar todo mundo treina, tá? Agora, fazer a parte do treinamento mental e do descanso, isso não vai te fazer ganhar uma prova, mas pode te impedir de quebrar no meio de uma prova, pode te impedir de tomar uma decisão errada no meio de uma prova, ou de Sim, parar, ou de caminhar, né? Na maratona, por exemplo, assim, tu consegue lidar, como tu não te identifica com a emoção, tu consegue lidar muito melhor com a dor, tá? Inclusive, a meditação tem um dos benefícios dela é criar, pavimentar novos circuitos neuronais, até uma área lá do nosso cérebro que é responsável pela percepção dolorosa. Então, as pessoas que meditam sentem menos dor. E quando sentem, lidam melhor com lidam isso, melhor. né? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa, assim, sei lá, tá prestes a abandonar uma prova, mas ela tem consciência que a dor é um estímulo que, sei lá, sai lá do pé e que vai pelo sistema nervoso. Então, tu não tem como fazer a dor passar, mas o que tu tá sofrendo, isso a gente tem condições de controlar melhor, tá? Então, até nervosismo antes de prova, gente que tem dor de barriga, ou sai correndo muito rápido e aí depois lá no meio da prova tá quebrado. Então, tudo isso treinamento mental, né? Lidar com os imprevistos, tudo isso treinamento mental e a meditação nos auxiliam. Com certeza, eu acho que é um pilar, assim, principalmente para quem quer performar, ter bom desempenho, né? Seguir evoluindo no esporte, que é importantíssimo. Show. Tati, tem uma pergunta da Marcela aqui, eu só perdi ela, porque estava aqui para cima, tá? Qual a borderline que o esporte vira mais um estresse oxidativo? Será que tem como avaliar e saber disso? A partir de Olha, que ponto, né? Porque daí é difícil, assim, a gente bater o martelo, né? Porque é, tem toda a parte da individualidade biológica, de processos inflamatórios individuais, né? Quanto comorbidade, se o cara é doente, se não é, enfim, né? A Tati também pode falar exatamente. melhor do que isso, É, do que eu, né? Carga de treino, estresse e todo o resto da vida da pessoa, né? aham. Eu acho assim, isso eu acho que é muito individual, tá? Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, tá? Mas existem marcadores, né? Tanto marcadores biológicos, assim, que se faz com exame de sangue, e também critérios subjetivos, né? Que seriam, no caso, a tua percepção de esforço, a tua percepção de dor, o quanto por cento do teu dia tu tá envolvido na tua atividade esportiva, né? Seja para recreação, ou seja para competidores, amadores ou profissionais, né? Mas assim, eu acho que o ideal, o que eu vejo assim, eu acho que é importante também esse caminho do autoconhecimento, é tu saber te perceber, né? Isso é muito importante, né? Tu saber respeitar para quem, eu acho que todo mundo que tem algum objetivo maior dentro do esporte deve ser assessorado por um profissional, tá? Uma assessoria esportiva, seja para corrida, seja para o triatlon, enfim, que com certeza são pessoas mais capacitadas que nós, né, para saber exatamente qual é o volume, qual é a intensidade que tu tem que ir fazendo cada dia, né, para chegar lá no teu objetivo sem
grandes riscos, digamos assim, né? E aqui, aí em Santa Maria eu acho que não tem, mas aqui em Porto Alegre a gente tem médico do esporte, né? Eu comecei quando o ano passado, final do ano passado, eu comecei a ver que eu tinha alguns resultados legais, assim, que eu tinha evoluído bastante, e eu, e eu decidi que eu ia me classificar para o Mundial. Eu procurei médico do esporte também, até, tipo, tenho até uns exames que eu ainda não fiz, porque no fim, com a quarentena, como era tudo eletivo, eu acabei deixando, né, para fazer depois, mas que também ajudam a dosar isso aí, né? O quanto eu posso exigir do meu próprio corpo, enfim, sem grandes riscos. Eu, para quem não sabe, no meu início do triatlo, eu era uma pessoa bem desobediente. Eu até tenho até hoje um Ah, tá. treinador, né? Ah, tá. Que é o Frank Silvestrin. Ele me mandava todas as planilhas que eu ia seguindo, que dia eu ia fazer tal coisa, o volume, a intensidade, e eu sempre me passava um pouquinho. Então, era para correr Z2, eu corria Z3, era para correr, sei lá, 40 minutos, eu corria 50, fazia sempre um pouquinho a mais, tá? O que que aconteceu? Que eu fiz uma fratura por estresse no colo do fêmur, né? Fiquei 4 meses sem correr, perdi prova, atrasei um monte a minha evolução. E depois disso, depois que eu recuperei, eu aprendi muito a observar os sinais que o meu próprio corpo envia, né? Que o corpo fala, a gente é que tem que prestar atenção no que o corpo está dizendo, Perfeito. tá? É isso Tem aí. muita gente assim, tô com uma dorzinha aqui, um anti-inflamatório, uma dorzinha colar, vou tomar uma outra coisa e segue fazendo os treinos, não fala nada pro treinador, né? E às vezes aquela dorzinha era um primeiro sinal de um excesso, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz prova, eu competi uma prova, pedalei 100 quilômetros e corri 10 quilômetros e eu já estava fraturada, né? Imagina aonde que eu cheguei Sim. para me dar conta que existe uma planilha justamente para que isso não aconteça. A gente, quando eu entrei no triatlon, que eu treinei um mês sozinha, né? Aí entrei numa assessoria, treinei mais um mês e aí fiz minha primeira prova. Esse um mês que eu treinei sozinha, eu achava que todos os dias eu tinha que fazer o máximo. Então eu corria até não Claro, né? aguentar mais, eu nadava até não aguentar mais, sem parar, não encostava na borda assim da piscina. E eu achava que eu tinha que pedalar ao máximo que eu pudesse, sempre no mesmo ritmo, máximo de distância. E hoje eu sei que não é assim que a gente evolui. Que é aquele treino mais leve, aquele dia que tu tem que fazer um treino regenerativo, aquilo ali tem um objetivo maior e aquilo ali vai te fazer evoluir. Embora, por isso que eu digo que às vezes a gente é refém do nosso próprio ego. Daí tu olha lá no Strava, o pace da, sei lá, de uma pessoa que é da tua assessoria e tal. E aí tu pensa, ai, eu com esse regenerativo vai aparecer lá no Strava um pace horrível. E aí as pessoas tendem a fazer um pouquinho mais para, digamos assim, maquiar um pouquinho, ficar com um númerozinho mais bonito lá, sendo que muitas vezes a outra pessoa pode ter uma experiência completamente diferente, aquilo ali ela pode estar mais habituada, pode ser o Z2 dela, né? Então, enfim, né? A gente nunca sabe, né? E as pessoas tendem muito a se comparar um com os outros, né? E eu acho que a única comparação que a gente tem que fazer é com quem a gente era, né? Com quem tu era o ano passado, o que ganho tu teve para esse ano, né? O que eu posso melhorar em relação a mim mesma, não em comparação com outros, né? Porque isso eu acho que é uma das coisas que mais leva as pessoas a exagerar e a se machucar, é, é cair nessa armadilha de tentar se comparar com os outros. É isso aí. Tati, eu não sei por onde eu começo a comentar. Tua fala foi perfeita, assim, agora, assim, de toda, né? Mas essa de agora foi bem bacana. Eu acho que começando pelo autoconhecimento.
Oi? Oi? Voltou. Tá, tinha Voltou, travado, beleza. agora voltou. Tá. Então, acho que nesse caminho, assim, a gente vai se conhecendo. Alguns demoram um pouco mais, alguns demoram um pouco menos, não são mais rápidos que os outros, né? Mas o que eu acho que é interessante a gente se conhecer a ponto no esporte, assim, né? E eu vou falar, repito, assim, é muito mais fácil falar de mim, das minhas experiências, porque sou eu que vivo, né? Então, eu tinha uma preocupação assim de que eu tinha como treinador, né, eu tinha que, puxa vida, eu tenho que estar lá todo dia treinando, né, essa coisa assim do exemplo e etc. E depois eu fui percebendo que não era bem assim, mas é uma autocobrança. E o autoconhecimento foi me levando assim para as pessoas entenderem que quando eu faço uma maratona num dia, eu, Neto, preciso de 3 dias para me recuperar. São 72 horas, são 3, 4 dias. O professor Márcio Preto, no outro dia, está correndo 10 quilômetros. Porque ele funciona diferente, ele é outra pessoa, a máquina dele é totalmente diferente da minha. Ele fez uma maratona e eu também fiz uma maratona, mas eu preciso de mais tempo para me recuperar. E é assim que a gente funciona, né? Cada indivíduo de um jeito. Então, o desafio da gente como treinador, né, no geral, é saber entender e tirar e extrair o máximo possível dos alunos, né? Então, é assim, a Tati funciona bem assim, mas ela precisa de 2 dias de descanso até o Uhum, próximo estímulo e a gente, né, esse é o nosso trabalho. Então, para claro. quem é nosso aluno e para quem não é também e está ouvindo, né, as informações, no geral, elas estão por aí. Todo mundo sabe que treinamento de força é bom, que treinar corrida assim, treinar planilha assada, né? Mas é o profissional que organiza, né? É a gente que organiza, assim como a gente pode, sei lá, em algum momento entrar no YouTube e ver alguma coisa de yoga, de meditação, mas não é igual a Tati, entende? A Tati é que organiza, é ela que faz a coisa funcionar para mim, né? Então Uhum, é assim que eu enxergo a relação do serviço, assim, do esporte, enfim, da coisa, e o profissional por trás, ali do lado, fazendo a mágica acontecer. Então, isso eu acho que é bacana, e a gente se conhecer no esporte. Puxa vida, eu ia falar outra coisa, esqueci. eu concordo É, plenamente, com certeza. Para mim, e, inclusive, foi. Diga. e outra coisa, assim, que essa coisa do descanso, que a gente, que tu teimava com o Frank, e a gente tem vários alunos, assim, né, que sempre colocam uma dose a mais, uma dose a mais, uma dose a mais, é para correr no leve, vai no moderado, e assim vai. Então, essa coisa do descanso, e eu sempre falo, descanso é treino, sono é treino, alimentação é treino, day off é day off, dia de treino é dia de treino. Tudo tem um porquê e um para quê. No final, Claro. tudo vai se encaixar no dia da prova, ou no dia daquele desafio, ou no cumprimento da meta de peso, seja qual for o objetivo da pessoa. Uhum, No fim, tudo vai se encaixar, mas eu preciso que todas as peças estejam no seu lugar e que tudo seja respeitado. Daí a coisa funciona. Né? claro, com Então, certeza. muitas vezes o desafio do treinador era o desafio do Frank, é o nosso desafio aqui também é fazer com que as coisas funcionem, tudo bem, periodizar, organizar o treino e te passar isso, talvez não seja o trabalho mais difícil é fazer com que, olha só, né, Tati, agora não exagera aqui, hoje é dia de descanso, descansa, né, e assim vai, né? Uma coisa que eu percebi, assim, na minha trajetória, assim, dentro do esporte, né? Claro que é curta, eu não vim de esporte nenhum antes, então eu não tenho, assim, não tenho uma genética esportiva, não sou atleta desde a infância, nada disso, né? É bem recente. Foi que os bons resultados começaram a aparecer quando eu comecei a ser obediente, né? Então, antes disso, nossa, eu vivia muito cansada, sempre dolorida, sempre, enfim, e chegava na prova, eu sempre ficava aquém do que eu poderia render, sabe? Aquela pessoa que faz uns treinos bons, mas aí chega no dia nunca vai, digamos assim, assim, no limite que poderia chegar, né? Assim, parece que sei lá,
treinou muito e aí chegou na hora, É, tava, assim, cansado, tava tinha cansado. passado do É isso aí. ponto, né? E outra coisa que eu tenho, aproveitando para relacionando com a quarentena, que eu percebi, assim, que como surgiu, assim, muita gente querendo passar treino, tem um monte de live, enfim, da blogueira, da não sei o quê, não sei o quê, que muitas pessoas, por estar com tempo livre, acabaram assim, então eu vou fazer todos esses treinos que apareceram por aqui, né? Tá E treinando acaba mais agora do que antes. exatamente. E aí acaba usando o esporte como uma fuga, né? Tipo assim, tô aqui desesperado, o que eu vou fazer? Vou fazer um monte de treino, né? E eu acho que não tem cabimento uma pessoa se lesionar nessa época, sabe? Eu acho que não tem cabimento. Eu acho que, assim, ninguém tá perto de prova, né? Ninguém. A gente não sabe quando é que vai ter prova, né? Eu acho que esse momento também não é. Claro que às vezes tu tá treinando, tu tem condições de fazer um desafio, alguma coisa assim, né? Desde que tu esteja preparado para isso, beleza, para manter a motivação e tal. Agora, overtraining na quarentena não dá, né, Neto? E Não eu acho, dá. eu tenho visto assim umas pessoas que estão assim, tão pegando pesado mesmo. E isso é um mecanismo de defesa, porque é uma fuga, né? Então a pessoa não consegue lidar. Então, assim, eu, no início, nos primeiros dias, eu gravei uma quantidade de vídeo de aula. E não sei, para quem não pratica yoga, talvez não consiga entender isso. Mas assim, quando eu tô dando uma aula ou eu tô gravando uma aula de yoga, eu não estou praticando yoga. Por quê? Porque yoga é respiração. E como eu vou dar um comando verbal, eu não estou fazendo a respiração da prática. Sim. Então, eu não estou praticando. Então, eu gravava a aula, gravava a aula. Daí, os IGTVs são muito pesados, então é um saco para subir para o Instagram. Levava um tempão fazendo e um tempão tentando fazer o vídeo subir. E aí depois eu treinava e fazia a minha prática de yoga, né? Então, chegou um momento que eu percebi assim, eu não tô vivendo o presente. Eu tô tentando ajudar os outros, mas acho que eu não tô me ajudando. E aí eu dei um tempo dos vídeos, tá? Justamente para mim também poder viver esse momento. É ruim ficar sem fazer nada, mas é uma entrega que a gente precisa ter também, assim. Não tá legal, não vai ser legal, mas eu vou lidar com esses sentimentos que vierem, né? Eu vou ficar um pouquinho mais quieta, eu vou respirar um pouquinho mais, eu vou baixar um pouquinho a bolinha, né? Porque senão eu vou estar, além do estresse todo, que a gente já tá sendo obrigado a lidar, né? Tu vai ter que colocar um estresse extra, né? Uma autocobrança, porque eu tenho que fazer não sei quantas horas de treino, ou eu tenho que ser altamente produtivo na quarentena, o que é uma bobagem, né? Não é assim, tipo, uma competição para ver quem trabalha mais, para ver quem rende mais, para ver quem faz mais vídeo, para ver quem enfim, né? Então, as pessoas acabam fugindo do problema com essas outras distrações, gerando mais estresse para si mesmo, né? Então, às vezes, sendo até cruéis com si mesmo, né? Então agora eu vou fazer uma dieta radical, vou treinar mais, enfim, né? Eu acho que a gente precisa também se dar um pouco mais de carinho, né? E aceitar isso tudo que a gente está vivendo Sim. e tá ok, né? Só fazer o que o treinador manda já tá ótimo. Não precisa fazer É, mil e uma é coisas, isso. né? É por aí, e eu acho que também, assim, nessa. Tati, a qualquer momento eu acho que a live cai, porque é 1 hora, aí a gente reconecta, tá? Tá. Aham. Quando cair, aí a gente reconecta. Aí todo mundo Tá que bem. tiver pode reentrar no bate-papo. Eu acho que é bem por aí, e eu acho que a gente está muito acostumado a estar ocupado. A gente está acostumado, a gente tem que estar ocupado. Se a gente está meio de bobeira assim, parece que está errado. Parece que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou pecando, né? Porque não tô dando aula, não estou atendendo um aluno, não estou treinando, não estou dando feedback de corrida, sei lá o que, né? Não estou planejando a próxima prova, não estou, enfim. Aham. E aí eu acho que esse momento para mim, e talvez para as outras pessoas também, de desacelerar um pouquinho e olhar
olha, isso aqui eu posso melhorar assim, isso aqui eu posso melhorar assado, etc. E olhar para algumas coisas que a gente não conseguia enxergar antes, né? Com Eu acho que certeza. é bem por aí mesmo, É, de desacelerar. Desacelerar exatamente. É, e se acostumar um pouquinho com isso, assim. Se acostumar um pouquinho, porque não foi tão rápido, não está sendo tão rápido.